Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje então a dedicação da Basílica de Latrão. Padre, o que é isso? Celebramos hoje a nossa primeira igreja. Nós, como católicos, e o padre vai explicar isso, nós celebramos o espaço sagrado. Diferente do que os protestantes pensam, a igreja não é invisível, ela é invisível e visível. Nós celebramos hoje a primeira igreja nossa. Depois que o Império Romano perseguiu a igreja durante 300 anos, no ano 313 o imperador Constantino vence uma batalha e aí libera o culto dos cristãos. A sua mãe, Santa Helena, muito devota, é aquela que encontra a cruz, ela pede um espaço para que os cristãos possam celebrar, já que agora não é mais perseguição, não há mais perseguição. Até então, os cristãos celebravam na catacumbas. Você lembra da história? Você sabe da história. O imperador, então, diante do pedido da sua mãe, ele passa um fórum, o Fórum de Latrão. Manda tirar toda a papelada de lá, manda tirar toda a documentação, todos os juízes que tinham ali no direito romano, e entrega isso ao Papa. O Papa, ele faz uma consagração daquele espaço, uma dedicação para que aquilo se torne igreja. E depois, ao longo do tempo, foi sendo reformado, de forma que cada vez mais teve a cara de igreja. Portanto, ela é a primeira igreja nossa. Por isso que na munição de entrada foi dito que ela é mãe de todas as igrejas. Toda capela, toda paróquia, todo edifício católico provém dessa primeira igreja de São João de Latrão. Essa igreja é a Basílica do Papa, a Basílica do Bispo de Roma. Aí no século XVI foi feita a Basílica Nova, que é a do Vaticano, que é onde está o túmulo de São Pedro e é onde o Papa você sempre vê. Então é como se fosse Aparecida do Norte, tem a igreja antiga e tem a Basílica Nova. A igreja antiga é essa que a gente celebra hoje, a primeira igreja nossa. Por que há um dia para a gente celebrar o edifício? Porque, como o padre disse, na nossa fé, o edifício não é um opcional. Ele quis a igreja enquanto instituição e enquanto lugar. Toma cuidado com um discursinho do tipo: Jesus não fundou religião nenhuma. Se ele não fundasse religião nenhuma, ele não ligaria o homem até Deus. Religião significa religar. Só ele pode religar o homem a Deus. Jesus era um judeu praticante. Jesus nunca desprezou a religião. Ele era um judeu praticante, mas ele institui um novo povo. Tudo que veio no Antigo Testamento é sombra daquilo que ele vai fazer na perfeição. Nada do que Cristo faz é à toa. Então, por que tem 12 apóstolos? Porque os primeiros, o povo de Israel, o primeiro povo de Deus, foi fundado a partir de 12 tribos e 12 filhos. Agora também, nada é à toa. Então, quando Jesus vem e funda a igreja, não é meramente uma instituição, mas é Ele. Vocês vão ver que no fundo é Ele, porque o que é religar? O que é religião? Religar. A única pessoa que consegue religar o homem a Deus é Ele. Portanto, desde já, presta atenção, a igreja é Ele. Mas Jesus estava falando do templo, está em maiúsculo aqui, que é o seu corpo. São Paulo depois vai falar, a igreja é o corpo místico de Cristo. Por que Deus funda a igreja? Por que tem que ter igreja?
Porque Deus é um Deus relacional. Quem lembrar semana passada, vai lembrar que Deus nos quer no céu, Deus nos quer felizes. Só que ninguém aqui consegue ser feliz por si. Para que haja felicidade, ele tem que entrar em relação conosco. Quando ele entra em relação conosco, ele nos eleva. Para ter relação com ele, é preciso de um instrumento para essa relação. Não é simplesmente algo aéreo, metafórico, porque presta atenção, se não tivesse a igreja, como é que a Bíblia chegaria para até nós? Como é que você ia saber o que Jesus falou ou deixou de falar? Como é que você ia saber rezar? Como é que você não ia saber nada? Na relação Deus e ser humano, ele vai formar um instrumento para ter essa ligação, para ter esse religare. No Antigo Testamento ele vai dando pistas disso. O povo de Deus, a arca de Noé, tudo símbolo da igreja, a arca da aliança, e esse texto de Ezequiel. Ezequiel estava com o povo, você se lembra, lá na Babilônia, não tinha templo, o povo estava acabado, que não tinha templo. Nos rios da Babilônia, a gente sentava na margem e chorava de saudade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Deus dá uma visão a Ezequiel. Deus mostra a Ezequiel um templo muito maior e mais belo do que o templo de Salomão. Esse templo que Jesus está não é o templo lá de Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. Depois foi reconstruído esse templo, que é o que Jesus estava. A reconstrução do templo, quem acompanhou aí uns 15 dias a missa, o padre explicou, foi porque com Salomão tinha grana, na reconstrução não tinha, então foi feito o que deu. Mesmo assim era algo grandioso. Só que aqui não tem templo. Então Deus dá a visão a Ezequiel de que vai vir um templo muito maior. Esse templo vai recriar tudo. Estava todo mundo deserto. Por esse templo tudo vai ser recriado. Então qual é a visão que ele tem? Ele vê assim, que estava todo mundo voltado para o Oriente. No pé do altar e do lado direito do altar, começa a brotar uma fonte. Dessa fonte, ela começa a ganhar espaço e ir invadindo o templo, e invadindo Jerusalém, e invadindo o mundo. E cada vez que ela vai invadindo, ele vai virando um rio mais caudaloso. E todo lugar em que esse rio chega, tudo é renovado, tudo se faz novo. Você viu aqui falando de peixe, de árvore, de animais, tudo em torno do rio. Esse rio é a igreja. Esse rio é o coração aberto de Jesus. Como o padre falou, o espaço sagrado, daqui a pouco o padre vai aprofundar nisso, o espaço sagrado é importante. Quando se ia fazer uma igreja antes, hoje infelizmente, não está igual aquele povo lá que reconstruiu Jerusalém. A gente vai fazer uma igreja, a gente vai pelo dinheiro, pelo aquilo que é mais barato. Mas quando se ia fazer uma igreja, na Idade Média, há 100 anos atrás que fosse, a primeira coisa que se procurava saber era aonde era o Oriente. O altar tem que estar voltado para o Oriente. De forma que todo mundo, você lembra que antes a missa era de costa para o povo, mas o termo é errado, não é que era de costa para o povo, era todo mundo voltado para o Oriente, padre e povo. Por que voltado para o Oriente? Porque as profecias falavam que o Messias virá na segunda vinda do Oriente para o Ocidente.
Lembra, tem a musiquinha? Então se verá vindo sobre as nuvens do oriente para o ocidente, do oriente para o ocidente. Então, de forma que estava todo mundo voltado para o oriente. Quando uma pessoa está vacilando aí, está saindo do caminho, você fala assim para ele: oriente-se. Não é isso? Oriente-se. O que é oriente-se? Toma seu rumo, olha para onde você tem que olhar. Era uma visão, então, dessa orientação de toda a igreja para o coração aberto de nosso Senhor. Você viu que o texto fala que no pé do altar, do lado direito, começou a brotar essa fonte. É o coração aberto de Jesus. Saiu sangue e água. Padre, mas o coração está do lado esquerdo? Está mais ou menos do lado esquerdo? Presta atenção nessa fita. Os romanos, quem que furou o peito de Jesus? Foi um soldado romano, lembra? Os romanos, eles eram treinados a furar o inimigo da direita para a esquerda. Por quê? Porque quando tinha batalha, tanto os romanos como qualquer outro povo colocavam o escudo do lado esquerdo para proteger o coração. Então eles eram treinados para furar o coração da outra pessoa da direita para a esquerda. Essa é a profecia que daí jorrou sangue e água. Essa é a profecia do rio. Esse rio que sai do coração aberto de Jesus, que começa pequenininho, vai crescendo e volta para o céu, é a igreja. Está aqui no livro de Ezequiel. Então veja, eu simplesmente chegar lá e tirar um CNPJ? Não. Para fundar uma igreja, tem que ser Deus. O que São Paulo falou? Acaso não sabeis que sois edifício de Deus? Acaso vocês não sabem que vocês já têm um alicerce? Ninguém pode construir um outro alicerce, a não ser o próprio Cristo. Você já tem um alicerce que é Jesus. Ninguém pode chegar e falar assim: não, está errado essa igreja, agora eu vou fundar a verdadeira igreja. Ninguém aqui é Deus. De forma que a primeira leitura então fala dessa profecia. Segunda coisa, é você entender de fato o que é a igreja. Aqui a gente pode olhar como se fosse 3 perspectivas do que é a igreja para você entender. A primeira coisa, e mais solene delas, é que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a extensão do seu corpo. Pensa assim, saiu um rio ali, começa a sair, o rio está saindo do coração dele. Ele e rio é uma coisa só. Não há separação. O matrimônio seu é uma metáfora do que é o casamento de Cristo com a igreja. No seu casamento aí, quando você se casou, você se tornou um só corpo com o seu esposo, com a sua esposa. Cristo é um só com a igreja, não separa Cristo da igreja. Além de ter os protestantes, hoje a gente tem gente que é o desigrejados, que as pessoas que querem Jesus sem igreja. Não dá, porque ele morreu pela igreja. Capítulo 5 da carta aos Efésios, o Apocalipse, quem está falando isso não está lendo o texto direito. As bodas de Caná, a samaritana, tudo está falando, Cântico dos Cânticos, tudo está falando do casamento entre Cristo e a igreja, de forma que a igreja se torna um com ele, um só corpo. O Cristo, você vai lembrar semana passada, a igreja, lembra? Ela está dividida em 3 camadas: quem está no céu, quem está no purgatório e quem está vivo. Qual é o laço que faz com que haja uma unidade dessas 3 camadas? Ele atinge o céu, atinge quem está no purgatório e atinge nós. Ele é a igreja.
De forma que, quando você é batizado, antes do seu batismo, você está fora da igreja, você não é da igreja. No rito do batismo, aqui não dá para fazer, que é muita criança, mas quando tem menos crianças, no rito do batismo, pode ser começar o batismo fora da igreja, o rito começa fora. O padre vai lá e pergunta para os pais e padrinhos, qual é o nome, o que vocês pedem à igreja? Pedimos a fé. O que a fé vai dar? Pedimos o batismo. O que o batismo vai dar? Vai dar a fé e assim por diante. E aí o padre se vira para quem já está aqui na igreja, para quem já é batizado, e fala assim: vocês querem ser uma comunidade de fé? Vocês aceitam essas crianças na comunidade de fé? Sim. E aí as crianças entram para fazer o rito. Você nasce fora dela. Quando você foi batizado, você entrou no rio. Quando você foi batizado, você entrou no coração dele. E agora vem a segunda parte do que é a igreja. Você. Mas você só é igreja nele. Para você ser igreja, você tem que estar nele. Quem vai para o inferno deixa de ser igreja. Apesar de ter a camisa da igreja, o boné da igreja, o sapato da igreja, mas saiu fora do corpo, já não está mais no corpo dele. Quando a igreja fala assim que uma pessoa está excomungado, o que significa excomungado? Que ela está fora, já viva, ela está fora da comunhão da igreja. Olha a gravidade do pecado que é então. Um pecado de aborto, um pecado de sacrilégio, um pecado de blasfêmia, um pecado de contar, um padre que conta o pecado de alguém para outra pessoa, dá uma excomunhão, a pessoa sai da comunhão, a pessoa sai do rio. Mas você como igreja, você está nele. Quando você comete um pecado grave, você ainda está nele, mas é como se fosse um membro que está roxo. Sabe quando a pessoa tem que ir cortando um pedaço do pé, da perna, por causa de diabetes, alguma coisa? Quando você comete um pecado grave, você está naquela situação, está latejando assim, ó, está pronto para ser cortado. Se morrer assim, vai ser cortado. Quando você confessa, volta a ter vida naquele membro, volta a ter perfeita união com o Cristo. É por isso que São Paulo então vai falar que você também é igreja. Acaso não sabeis que sois templo de Deus? Ora, se Jesus é Deus, se Jesus é a igreja, se eu estou em Jesus, Deus mora em mim. Eu também sou templo, eu também sou igreja, igreja viva. Os protestantes ficam só nessa, só nisso. Eles falam assim que cada um é somente igreja viva. Não importa a parede, não importa o local, não importa onde você congrega, importa só você e ele. Para nós não. Se eu estou em comunhão e você está em comunhão com ele, então nós dois também estamos em comunhão. Eu estou em comunhão com você, tanto que a Eucaristia, a palavra é comunhão. Eu estou em comunhão com quem está no céu, eu estou em comunhão com quem está no purgatório, eu estou em comunhão com quem está aqui. Por quê? Porque acima de tudo eu estou em comunhão com Jesus. Só que veja, o que São Paulo fala é algo firme. Primeiro, de fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está aí colocado, Jesus Cristo. Quando você foi batizado, o alicerce Jesus já foi posto aí. Ah, não, tem que batizar de novo porque aquele não valeu. Meu irmão, o alicerce já está aí. Tanto é assim que se um protestante ele quer vir para a igreja católica,
A primeira coisa que tem que se ver é se o batismo dele lá vale aqui. Tem igrejas protestantes que o batismo vale aqui. Por quê? Porque o alicerce, Jesus Cristo, já foi colocado. Ele já entrou no rio, já entrou no corpo de Cristo. Quando é que você entra no corpo de Cristo? Quando joga água na cabeça, fala o nome da pessoa e diz assim: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda igreja evangélica batiza assim? Não. Quando essa pessoa não foi batizada assim, ela tem que fazer catequese de adulto. Às vezes é batizado em nome da Trindade, simplesmente falar a Trindade, ou então em nome de Jesus, ou então é batizado sem água. Então, quando, por exemplo, alguém quer vir para a igreja católica, vai ver lá, olha, a igreja sua, no Código de Direito Canônico tem, a igreja sua, o batismo é válido. Muito bem, o que a pessoa tem que fazer daí, para estar em união com a nossa igreja? Rezar o creio de modo público. Professar sua fé. Mas repara aqui, a confusão que tem é o seguinte: quando eu era criança, meu pai batizou, mas aí eu não queria, ou eu não sabia. Agora eu quero jogar um outro alicerce. Não dá, o alicerce já foi feito. O batismo é uma vez só. Continuando, olha o que São Paulo fala: acaso não sabeis o que sois santuário de Deus? O que é ser santuário, gente? O que é ser igreja? É onde Deus mora. Hoje é dia de Elizabeth da Trindade, que ensinou isso. A Santíssima Trindade, quando você está em estado de graça, ela mora aí. Portanto, você é igreja. Você faz obras a partir de Cristo. Olha, continuando: mas se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se você, igreja, está em Cristo, então há uma responsabilidade sua no cuidado dessa igreja aqui, dessa igreja aí. Eu não posso destruir esta igreja com o pecado. Eu não posso destruir essa igreja que é você. O que a cultura de morte faz? Vai dizer o Papa João Paulo II: vai destruir a igreja que está em nós. Por isso essa luta contra a vida, contra o valor da vida, a vida humana e vida sacramental. Mas todos nós temos uma responsabilidade, porque ai de nós se a gente destruir esse templo, se a gente expulsar Jesus, expulsar Deus do nosso coração, desabitar Jesus do nosso coração. Terceira coisa, então vamos lembrar: a primeira, a igreja é o próprio Jesus. A segunda coisa, eu estou nele e por isso eu também sou igreja. Terceira coisa é a festa de hoje. Lembra que o padre falou que Deus quer se relacionar conosco? Essa relação não é aérea, a gente está na história, a gente não é anjo. Então Jesus precisa tocar em nós, literalmente tocar em nós. Não é simplesmente um aceitei Jesus, Ele precisa tocar em nós. Como é que Ele toca em nós? Pela igreja palpável, concreta, de modo especial, primeiro de tudo, os sacramentos. É pelos sacramentos que Deus toca em você. Uma pessoa sabe a Bíblia de cor. É certeza que ela vai para o céu? Uma pessoa viveu em pecado. No momento da morte, ela recebe o sacramento da absolvição dos seus pecados. Ela não sabe nada da Bíblia. Ela recebeu o sacramento. Ela está salva. Os sacramentos são o sangue de Cristo. Quem nos salva, gente, presta atenção, é o sangue dele. Todo o sacramento tem a ver com o sangue dele. Se o sangue dele não operar em nós, não adianta se falar
eu tenho fé, aceitei Jesus, não sei o quê. Se o sangue dele não bater em você, não tocar em você, como é que o sangue de Jesus, que morreu no ano 33, vai chegar agora para nós? Pela igreja. Se perguntasse para você assim, quando nasceu a igreja? Você tem que falar de bate e pronto. A igreja nasceu quando rasgou o peito de Jesus. Saiu sangue e água. É essa hora que nasceu a igreja. Toma cuidado com o neguinho falando que é Constantino aí, hein? Tem padre que precisa estudar. A igreja nasce quando do peito de Jesus saiu sangue e água. Do primeiro Adão, do sono dele e do seu lado, Deus tirou a sua esposa, que é Eva. Do novo Adão, do seu sono, a morte dele vai durar 3 dias, como se fosse um sono, mas é a morte, mas como se fosse um sono, do seu sono e do seu lado, da sua costela, Deus tirou a esposa dele, que é a igreja. Por isso que do coração de Jesus saem os 2 maiores sacramentos: batismo e Eucaristia, sangue e água. Sem o batismo ninguém se salva. Sem entrar no rio, sem entrar na igreja, sem entrar no corpo de Cristo, não dá para se salvar. E a Eucaristia, que é o maior dos sacramentos, mas uma pessoa pode se salvar sem ter feito a primeira comunhão, mas sem o batismo não. Mas o maior de todos, no cume da pirâmide, está a Eucaristia. Os 2 saem do coração de Jesus. Os outros 5 também saem da cruz de Cristo. Presta atenção, o padre vai falar rapidinho para não demorar muito. Mas olha, a confissão está na coroa de espinhos de Jesus. Quando você vai confessar, tem que ter um querer seu. E quando você peca, também é um querer seu. Então é da sua vontade que sai o pecado ou o pedido de perdão, que tem a ver com inteligência, a vontade. O sacramento da crisma. A palavra crisma, antes de ser uma palavra religiosa, significava esfregar. Quando o jovem vem ser crismado, o bispo, ele está esfregando aquele jovem em Jesus crucificado. O fato de esfregar em Jesus marca ele na alma. Lembra que na crisma a gente recebe uma marca, um caráter indelével que não sai mais? Você foi esfregado nele. Aí tem gente que fala assim, eu não fiz crisma, não precisa, né? O sacramento da unção dos enfermos, as feridas de Jesus. O padre, quando vai dar unção, ele está passando a mão na ferida de Jesus e passando no doente. O sacerdócio, o corpo de Jesus pregado. O padre é persona Christi. E o matrimônio, os pés de Jesus pregado, era 2 pregado, fica uma só carne. É ali que nasceu a igreja, na sua cruz. Quando você vem receber um sacramento, no fundo você está recebendo o sangue dele. Quando você vem confessar, o padre levanta a mão e fala assim, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mão do padre está ensopada do sangue de Cristo, e é o sangue dele que te perdoa. Como é que o sangue de Cristo vai te chegar em 2025 se não tiver igreja? Se não tiver algo visível lá, que é o padre, aquele gordinho ali. Se não tiver ele visível ali, concreto, que você toca, não chega. Se não tiver o pão e o vinho, se não tiver o óleo, se não tiver a água, não chega. Se não tiver a igreja, não chega a palavra. Como é que você acha que formou a Bíblia? Do nada? Mas mais ainda, há um espaço que você recebe isso. Esse espaço, esse lugar que você pisa, essas paredes, elas são consagradas a Deus também. Elas não são igreja do tamanho, do naipe que você é.
mas é a igreja, é corpo de Cristo. Esse chão que você pisa é corpo dele, é extensão do corpo dele, é por aqui, é aqui que a pessoa casa, que a pessoa recebe a unção dos enfermos, que a pessoa recebe a missa, participa da missa, é aqui, não é embaixo de uma árvore, não é em qualquer lugar. A reforma protestante espirrou na nossa cabeça que tanto faz a igreja onde você congrega. Não, só tem uma igreja, aqui ele deixou. De forma que você tem que participar dos mistérios dessa igreja, na onde essa igreja dá os mistérios, e não em casa. Eu não vou na igreja, eu rezo em casa. O sangue de Cristo não chega lá por sua vontade. O sangue de Cristo só vai chegar na sua casa se você estiver unido a Ele. Presta atenção que o padre vai falar para você entender. Quando você se casa aqui na igreja, lembra que o padre falou? Você se torna um com Cristo ali. Os dois se tornaram um, como o pé de Cristo unido ali. Muito bem. A sua casa se torna igreja. Até então não era. Era um contrato. Você estava morando junto, era um contrato. Ah, mas a gente se ama, não sei o que. Era um contrato. Agora não. Agora vocês estão unidos nele, e lá na sua casa é a extensão da igreja. Há algo visível, algo concreto. Não é simplesmente aceitei Jesus. Muito bem, se esse espaço é um lugar que fala de Jesus, é um lugar da extensão do corpo dele, vale o que está na segunda leitura. Acaso não sabeis que estáis dentro da igreja? Ai daquele que destruir esse templo. Repare então que agora vem a chave do evangelho. Jesus tem zelo pelo templo. Como assim Jesus não era um homem religioso? Como assim Jesus era contra a religião? Se Jesus fica tiririca da vida com o que estavam fazendo no templo. O zelo por tua casa me consome. Será que passou isso em Jesus? Não, agora é mais. Por quê? Porque é o corpo dele. Então presta atenção, você pode chegar aqui e fazer o que dá na cabeça, porque é a casa do Pai, é a igreja. Não, é o contrário. Você tem que chegar aqui e cuidar do espaço, proteger o espaço, deixar o espaço digno, porque esse espaço está falando dele. Como o padre falou, por causa da falta de verba, a gente foi perdendo a noção do que é o espaço, e aí muitas igrejas virou um caixote com um altar na frente, quando tudo era para estar falando dele. O Papa Bento usava, os outros papas não usaram. O Papa Leão, pelo menos, ainda não usou. O Papa Bento, de vez em quando, usava um sapato vermelho. E a turma ficava pensando, nossa, mas para quê? Que frescura, sapato vermelho, não sei o quê. Bocó, né? É gente de bocó. O sapato vermelho significa que aonde ele pisa está cheio do sangue dos mártires. É um rio de pessoas que deram a vida. Para você estar sentadinho aqui, agora, muita gente teve que morrer. Se eu tenho zelo por Jesus, zelo pela igreja, se eu tenho zelo por aqueles que vieram antes, eu não posso tratar o espaço litúrgico de qualquer jeito, porque senão a chibata vai comer também. Olha o que Jesus fez com os vendilhões aqui. De forma que é uma blasfêmia, é um sacrilégio, quando certos pecados são cometidos dentro da igreja. É muito simples entender isso. É só
você vir um dia que trouxerem um verdadeiro endemoniado, um verdadeiro possesso aqui dentro da igreja. Você vai ver o que é esse cara pisando nesse solo que você está. Se esse solo é sagrado, é consagrado, eu tenho que ter zelo por ele. E agora chegou na parte prática. Primeiro tipo de zelo que eu tenho que ter, zelo eucarístico. Comunhão recebida com devoção. Olhar fixos em Jesus. Meus irmãos, você não está recebendo pãozinho bento. Você não está recebendo bolacha. Ministro, você não está entregando baralho. Você está recebendo Deus. Fala para mim, se existe uma coisa que você não consegue, se você tiver a fé que você deve na Eucaristia dessa noite. Existe algo que você não é capaz de conseguir por essa Eucaristia de hoje, se depender dele. A gente precisa parar de tratar a Eucaristia como um pãozinho bento. Na hora de receber a Eucaristia, então veja, olhando em Jesus, o ministro vai levantar a hóstia, corpo de Cristo, não vai falar o seu nome, não é para ficar dando risadinha, não é para fazer ficar gracinha, conversando. Quem que é mais importante ali? O padre, o ministro, você ou Jesus? Jesus. Então você tem que olhar para quem? Para Jesus. Levantou, não precisa levantar nas alturas, levanta um pouco acima dos olhos, para que você faça a sua reverência. Olhou, corpo de Cristo, é amém, não é assim seja, não é eu creio, é amém. Amém é uma palavra que não tem tradução, outro dia o padre explica isso. É amém. Você vai receber, você tem o direito de receber na boca ou na mão, é direito seu, de pé ou de joelhos. Só que se você vem errado, você perde esses direitos. Se você vem errado, o padre pega e coloca na boca. Então, por exemplo, o que é vir errado? Vem com a mão direita vem com a mão esquerda sobre a direita sobre a esquerda. Você tem que receber a Eucaristia na mão do seu coração, na mão da sua aliança. Mas eu sou destro, na mão da sua aliança, na mão do seu coração. Você recebe, com a mão direita você leva à boca, na frente do ministro, não é para sair com hóstia. Se vir pegar que nem pinça, o padre põe na boca. Não é coisa. É preciso que Jesus repouse aí na sua mão, e aí você vai direto. Vai receber na boca, bota a língua para fora, não fica com vergonha aí, o padre vai colocar, bate no dente, bate no batom, padre, mas eu tenho vergonha de receber na língua, botar a língua para fora. Então você vem de pé e comunga na mão. Comungar e fazer a sua oração sem pressa. Lembrar de quem está aí dentro, aquilo que o padre falou, gente. Daqui a pouco você vai receber ele aí. Não tem coisa que você não consiga, se você tocar nele de fato. Outra coisa do zelo eucarístico: fazer adoração, buscar estar na presença dele. Chega na igreja, em vez de ficar de bate-papo, vai na capela, faz, nem que seja oi Jesus, e volta. Se esforce durante a semana para visitar Jesus. Vem aí 10 minutos, 5 minutos, meia hora, se esforce. Você já pensou se o padre falasse assim, quem chegar na missa no horário, sair no horário, não conversar, o padre vai dar R$1.000? O nego vem se arrastando. Mas a Eucaristia é muito mais que R$1.000. Se a gente pensar bem, olha a proporção que toma. É lógico que são situações, mas quando Jesus estava lá na Galileia,
Os doentes ficavam sabendo de Jesus, o que a turma fazia? Levava os doentes até ele, né? Se esforce para vir. Aí qualquer dor de cabeça, unha encravada, espirrando, já não vou. Segundo zelo, a sacralidade do espaço, esse espaço, como o padre falou, ele é consagrado a Deus, ele é um espaço santo, você não pode fazer as coisas que você faz lá fora, aqui dentro. Primeira coisa, vestir-se de modo inadequado. Ah, mas está calor. Meu irmão, dá uma olhada aqui, ó. Além de tudo, o ventilador quebrou ainda. Calor é ficar 3 horas pregado na cruz, gente. Aguenta, você faz um esforço. Você que trabalha aí, ó, por que tem que vir de bermuda? Aguenta. No serviço você não tem que pôr lá bota, uniforme, capacete. A mulherada vem aí com os morrinhos tudo de fora. Agora deixa eu dizer uma coisa também, modéstia não é se vestir que nem véia. Tem umas moças que estão confundindo modéstia com se vestir que nem vovó Mafalda. Não é isso. Não comer uma mascar chiclete dentro da igreja. Ah, mas ninguém faz isso. Ah, é. Cadê a Dona Maria? Dona Maria, depois você conta para a turma segunda-feira, quando a senhora varre a igreja, o que a senhora acha aí? Fandango, pipoca. Depois, de modo discreto, se você não tem nojinho, passa embaixo a mão embaixo dos bancos, você vai achar uns coleguinhas aí grudados. Esse espaço é sagrado. Acostume as crianças, gente. Não faça da igreja um piquenique. Ela precisa acostumar com o espaço sagrado. Ela precisa entender que esse espaço é diferente. Deixa chorar, eu não ligo para criança chorando, eu ligo para adulto fazendo bagunça na igreja, na missa. Aí, mas criança, você não segura, deixa chorar, deixa isso aqui. Mas ela precisa perceber que o espaço é diferente. Celular desligado. Quer apostar que vai tocar hoje? Não conversar dentro do recinto, presta atenção. Deus é um Deus de relação, Ele quer relacionar-se conosco. Para relacionar-se, Ele fez a igreja. Aí você vem aqui, em vez de relacionar com Deus, você está relacionando com o seu vizinho. Se não fosse só isso, você atrapalha quem está na frente e quem está atrás ainda. Presta atenção, você que for incomodado por quem está conversando na igreja, você tem a autorização do padre de chamar atenção. Porque Jesus é mais importante do que todo mundo aqui. Se preocupar com o espaço. Manutenção, reforma, imagens, som, um piso que está soltando, uma lâmpada que está queimada, tudo isso é cuidar do corpo de Jesus. Se eu sou igreja, se eu faço parte da igreja, e aí eu sou indiferente ao espaço litúrgico, não é problema meu. Você vai lembrar, faz 15 dias, que o pessoal querendo reformar o templo, e a turma, em vez de ajudar na reforma, ficava comprando coisa da Shopee para pôr na casa. Um monte de badulaque lá comprando em casa, e a casa de Deus estava assim, ó, pá, de qualquer jeito. Deus chega lá e fala, como que é? Você precisa se importar. A responsabilidade do cuidado da igreja não é só do padre, não. O zelo com participação ativa e consciente da missa. Chega antes da missa. Sabe que é ruim estacionar.
O horário que você está vindo, você está chegando todo domingo atrasado, todo sábado atrasado. Então mude o horário. Um dia você atrasa, um dia não sei o que, é uma coisa. Agora, virou rotina. Vou repetir. Se você não ouvir a palavra, você não pode comungar. Acompanhar as leituras com atenção. Qualquer dia eu vou gravar uma câmera escondida de lá para cá. E depois eu vou falar assim, povo, fica aí mais 10 minutos, eu vou mostrar vocês na hora da leitura. É nego dormindo, é outro bocejando, é nego vendo no celular, conversando, e Deus falando pro vento. Deus não fala comigo, padre. Deus não dá uma solução. Deus falando e eu tô lá. Cantar e responder aquilo que é devido ao povo. O ministério não é para ele cantar a liturgia, é para fomentar vocês a cantarem. Por isso também o padre fica implicando com os músicos. Se chega aqui, se cantar uma música que ninguém conhece, ninguém vai cantar. Mas se canta uma música que todo mundo conhece, também ninguém canta. Responder. Está lá o cara, entrou na igreja feito uma múmia, está lá, pá. Quando chegar no dia do juízo, Deus vai falar assim, viu, você não participava da missa. Como não, Jesus? Eu ia todo domingo. Vai baixar o telão assim, pá. O Senhor esteja convosco. Você assistia, não participava. Dialogar então com atenção, prestar atenção o que as palavras que o padre está falando, o que o povo está falando. Permanecer até o final da bênção, da missa. É por isso que eu tenho que fazer o aviso antes da bênção, porque se eu der depois eu não acho mais ninguém aqui. Ide em paz, o Senhor vos alcance. Não ficar preocupado com o tempo. Não existe norma nenhuma de que a missa tem que ter 1 hora e durante a semana meia hora. Não tem essa norma. É cabeça do povo isso. Zelo por uma liturgia digna. Ministros, leitores, acólitos, canto. Eu vou estar pertinho de Jesus, mas aí eu faço de qualquer jeito. Eu vou ser a voz de Deus ali. Deus vai emprestar a minha voz. Pensa que moral. Deus vai emprestar a minha voz para que a palavra dele chegue até mim. Aí eu não preparo, venho de qualquer jeito. Deus vai emprestar minhas mãos para que o corpo do seu filho chegue naquela pessoa. E eu estou daquele jeito, sem espiritualidade nenhuma. Só sou o entregador de hóstia. O acólito está lá, brisando, né? Brisando, pensando na cremosinha dele. Zelar pela limpeza, pela ornamentação, objetos sagrados, principalmente com o cálice. Não se brinca com as coisas. Vou falar uma outra coisa. Para de pendurar as crianças para bater no sino lá. Não é brinquedo, não é enfeite. Há um respeito em tudo aquilo que está aqui dentro, principalmente cálice e alfaia. O que é cálice e alfaia? O que é alfaia? Os paninhos da missa. Zelo pelo combate de abuso litúrgico. Respeitar aquilo que está no missal. Não ficar inventando nem o padre, nem o povo, aquilo que o padre já falou. Não inventa gesto na missa. Se você está fazendo algo diferente da tropa, o errado é você. Está lá ajoelhado na hora errada. Está lá de pé na hora errada. O errado é você.
Não inventa. Como você não quer que o padre invente coisa na missa, você também não pode inventar. É zelo. Zelo pelo sacerdote e pelos diáconos. Se acabar o padre, acabou tudo. Você tem que zelar por eles. Como é que você zela pelos padres? Antes de tudo, rezando para os padres e diáconos. Reconhecer no padre e no diácono homens que são consagrados a Deus. Não é fácil no mundo de hoje você abrir a mão da sua vida e entregar para Deus, gente. E aí, por muitas vezes, a gente como padre, a gente vira saco de boxe. Se apanha de todo lado. Nada tá bom. Nunca tá bom. O zelo por aquilo que eles carregam na alma. Encontrou com o padre, falei essa semana, encontrou com o padre, benção padre, ele carrega a graça de Deus sobre ele. É como se fosse, lembra aqueles descarga de cordinha? Benção padre, Deus te abençoe. O padre faz assim, ó, pá, pá, você já toma um banhaço de graça. Mas não, encontra com o padre, tá, e aí, belê? Que belê, cara, eu sou truta. Que belê, meu. Se eu estou carregando Jesus, você vai tratar ele como belê? É lógico que eu brinco tudo assim, mas antes de tudo pedir a bênção, gente. Nunca estou com o padre, é bênção. No final nem tanto, porque no final o padre dá a bênção da missa. Mas se encontrou com ele, tropicou com ele na rua, onde for, está com vergonhinha. Com o diácono também, padre e diácono. Tratar as palavras do padre, a correção do padre, o ensinamento do padre com reverência. Evitar críticas e certos tipos de familiaridade. Brincadeira até um ponto, depois já começa a dar choquinho. Para terminar, diante de tudo isso, quem seriam os vendilhões do templo? Tem uma renca, hein? Os que enriquecem com o evangelho, os que fazem do altar um palco, os que fazem da liturgia um espetáculo, os que usam a igreja para a política, para poder, para a fama. Quando você vem na igreja, você a princípio vem para se relacionar com Deus. Se eu chego aqui e fico falando de política, eu estou roubando vocês. Eu sou um vendilhão. Você não veio aqui para escutar a minha opinião da política. Os que cobram pela graça, comercializam as coisas santas, os que buscam vaidade no serviço, os que buscam reconhecimento humano, os que trazem o mundo para dentro do templo. Está cheio, hein? Gente que quer adaptar coisas de lá para cá. Os que reduzem a fé a aparências, os que vivem de fofocas e intrigas, os que exploram o pobre com discursos piedosos e aqueles que são sepulcros caiados. A esses vendilhões, prepara o lombo, porque a corda vai estralar. Se você entendeu o que o padre falou hoje, você tem que ter zelo pela igreja, corpo de Cristo, você mesmo e espaço sagrado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,